Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli, aqui do canal Feras do Rádio no YouTube e do site Rádio Amantes. Não deixe de acessar radioamantes.com. Tanto no Rádio Amantes como no Feras do Rádio você tem informação, opinião, tudo aquilo que é relacionado a este universo mágico do rádio. Eu já deixo o convite aqui para você acessar o canal Feras do Rádio, deixar o seu like, ativar o sininho, curtir os vídeos, para que essas informações, esse acervo que já tem muitos anos, para que esse acervo seja compartilhado com outros internautas. E hoje eu venho aqui com mais uma notícia surpreendente, ou nem tanto, talvez, porque eu vou explicar para vocês, mas de qualquer forma, a notícia se refere a este camarada aqui e ao grupo de comunicação que ele criou, o senhor Aloysio de Farias, que já é falecido, e ele fundou a Rádio Transamérica, a Rede Transamérica de Rádio, em 1976, com uma emissora lá em Recife, e hoje nós temos então a informação, já divulgada amplamente, informação que veio do Lauro Jardim, do jornal O Globo, de que a Rede Transamérica de Rádio foi vendida e agora ela passa a ser controlada pelo grupo de comunicação dos irmãos Camargo. E eu já vou falando então sobre essas informações aqui para vocês, mas eu vou fazer um retrospecto de tudo que aconteceu, até porque essa história tem idas e voltas, desde a época aí da morte do senhor Aloysio de Farias, Aloysio de Andrade Faria. Então, ele morreu em setembro de 2020, eu fiz o registro, né? 15 de setembro de 2020, eu fiz o registro do Rádio Amantes. Ele tinha 99 anos, ele era um nome bastante conhecido no mercado financeiro. Ele foi dono do Banco Real por muitos anos, acabou fazendo a venda deste banco para o Santander. Depois ele permaneceu com o Banco Alfa, que depois foi posteriormente vendido pelas suas herdeiras. Mas, de qualquer forma, essa notícia da morte do Aloysio de Farias já colocou aí um sinal amarelo, já fez com que um sinal amarelo fosse ligado, porque a Rádio Transamérica naquela época tinha uma parceria com a CNN, canal de notícias aqui brasileiro, né, a filial brasileira do canal de notícias, tinha um espaço de programação na Rádio Transamérica na parte da manhã. Esse acordo depois foi descontinuado em 2023, mas de qualquer forma, a morte dele fez com que muitos rumores começassem a acontecer, dando conta do qual seria o destino da Rede Transamérica, porque a partir do momento em que ele morreu, havia essa dúvida, houve essa grande dúvida se de repente os herdeiros ou as herdeiras iriam continuar com os negócios do pai, ou então se eles iriam começar a vender. Então essa primeira notícia da morte, ela é importante justamente por isso, porque foi a partir da morte dele aos 99 anos que o futuro da Transamérica começou a ser observado com muito mais cuidado. E aí, a gente chega em 2022, aquilo tudo que estava se especulando acabou meio que se transformando em realidade. Eu vou destacar aqui essa notícia do Infomoney, um site que é voltado ao mercado financeiro, e aqui ele diz: família bilionária vende tudo. Herdeiros do dono do Banco Real, que no caso é a senhora Aloysio de Faria, venderam Banco Alfa por 1 bilhão. E aqui a nota de saiba mais o que deve ser vendido. Essa notícia, então, é de novembro de 2022. Então, aquilo que se suspeitava depois da morte do Aloysio Farias em 2020 acabou acontecendo. As herdeiras iniciaram um processo, claro, depois de toda a devida questão legal, deve ter sido feito inventário ou testamento, enfim, e elas passaram a vender os ativos das empresas que foram fundadas pelo Sr. Aloysio. E uma delas foi o Banco Alfa, 1 bilhão, foi vendido para o Banco Safra, e também essa notícia ela começa a destacar o fato de que de repente a família Faria, as herdeiras, as filhas do Aloysio Faria, estariam dispostas a abrir mão dos negócios do pai para evitar problemas de briga por partilha, e até mesmo também porque talvez não interessasse para elas administrar negócios como bancos, como emissoras de rádio, entre outras empresas que o conglomerado possui. Então, essa notícia aqui foi bastante importante também, foi a segunda notícia importante que vai desembocar aqui na venda depois da Transamérica para o Grupo Camargo de Comunicação.
E aí nós caímos então em 2024, junho de 2024, e aqui essa notícia em tom de pergunta que depois acabou se confirmando: a Transamérica de Salvador vai ser vendida? E a resposta foi afirmativa, ela acabou sendo vendida. Foi uma das primeiras emissoras do grupo que acabou sendo passada adiante, e ela acabou sendo negociada com o Grupo Aratu de Comunicação, também com mais outros 2 sócios, né? Os Ricardo Luzbel e o Léo Góes, essas pessoas com ampla atuação no mercado de mídia na capital baiana. Então, a Rádio Transamérica, então, 100,1 de Salvador foi vendida, houve a transição e a emissora acabou virando uma afiliada da Antena 1, uma afiliada local dessa emissora, e que tem um forte jornalismo local, que é contrariando até um pouquinho as próprias características de afiliação da Antena 1. Mas, de qualquer forma, então, essa notícia já deu um indício de que, de repente, esse processo de venda estava cada vez mais radicalizado. Inclusive, eu queria destacar aqui, né, que essa notícia ela foi primeiramente divulgada pelo jornalista Renan Setti, do Globo, e ele escreveu aqui: com a aquisição, o Grupo Aratu vai entrar em um novo segmento de radiodifusão e, o que importa aqui para nós, as herdeiras de Aloysio Faria vão acrescentar mais um cheque à sua ofensiva por liquidez, ou seja, elas estavam a fim de obter dinheiro, fazer transações, obter caixa, talvez para continuar vivendo bem, dando conforto aos seus herdeiros, enfim. Aí elas são as proprietárias, entre aspas, da frequência, elas podem fazer aquilo que bem entender, né? Como a gente já ouviu aí, né, o pastor Paulo Lutero de Mello se referindo aí à venda da Musical FM, né? Aí vocês vão perguntar: mas concessão de rádio pode ser vendida? Aqui no Brasil tudo é possível. E depois, então, a partir do momento em que a Transamérica Salvador foi vendida, foi confirmada, foi passada para os novos donos, então um grande ponto de interrogação se estabeleceu. E o futuro da rede Transamérica e o futuro da Transamérica 100,1? Como é que fica? Então, muitas notícias começaram a circular pelo mercado. Isso acabou causando uma grande preocupação no próprio meio e nos próprios funcionários da emissora. E aí eu vou destacar essa notinha aqui, que foi publicada em agosto pelo Flávio Rico, o grande Flávio Rico, no R7. E aqui, então, ele coloca no papel tudo aquilo que já estava sendo ventilado pelo mercado. Não há nenhuma posição oficial sobre o futuro da Transamérica, mas as especulações são muito fortes a respeito de outras negociações das emissoras que sobraram, é claro. Havia uma informação na época que os proprietários pretendiam seguir apenas com as rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo, que seriam as mais rentáveis. Eles abririam mão das emissoras de Brasília e de Recife também. Então, essa informação ficou muito forte em agosto. Aí, em novembro, o próprio Flávio Rico volta ao assunto, dessa vez agora no portal Léo Dias, ele se transferiu para lá, e ele até dá mais algumas informações bastante importantes. Então, ele reclama aqui que um dos assuntos mais arrastados é a venda ou não da rede Transamérica de rádio. Dia sim, dia não, surge uma, entre aspas, novidade. E uma dessas novidades, que depois acabou nos confirmando, foi que o empresário Chaim Zaher, do grupo Tati, estaria próximo de fechar negócio com as irmãs proprietárias. Ele coloca aqui que é natural que uma negociação desse porte, a Transamérica, que envolve tantas emissoras instaladas e bem localizadas, isso não aconteça do dia para a noite ou da noite para o dia, mas isso acaba tirando o sono de muita gente. O pessoal que trabalha em qualquer uma delas vivia uma insegurança tremenda, e aquela velha história: o que será de mim? E isso, infelizmente, acaba com a saúde de qualquer um. Então, Flávio Rico deu 2 notas, a primeira falando da questão dos rumores do mercado, dando conta de que a Transamérica iria ser vendida, e aqui uma notícia mais ele avançou um pouco mais com esse suposto interesse do grupo Tati, que já é dono da Rede Nova FM, comprada aí junto os herdeiros do ex-governador Orestes Quercia. Temos a notícia publicada pelo Lauro Jardim, do jornal O Globo, colunista bastante respeitado, com muitas fontes, uma camarada bem informado, e ele
publica aqui, então, que os irmãos João e Neneto Camargo compraram as rádios Transaméricas, né, presentes em 370 cidades do Brasil, e a emissora, o grupo de emissoras, pertencia às herdeiras do Banco Aloysio Faria. Aqui, ele deve se referir, então, ao número de afiliadas, tá? Porque a Transamérica, mesmo com essas mudanças que ela passou pelas quais ela veio mudando aí no passado, ela continuou com o seu processo de afiliação, inclusive uma das emissoras mais recentes é a emissora de Campinas, que inclusive acaba de estrear uma equipe esportiva e não se sabe o que vai ser feito dela, o que vai acontecer com ela, enfim, vamos esperar para ver. O Lauro Jardim, colunista de O Globo, diz aqui também que a família Camargo está presente há 40 anos no segmento de rádios, é dona da Rádio Disney, da Alfa FM, do 89 FM, entre outras. E a Transamérica tem forte presença em transmissões esportivas, especialmente no futebol. A venda foi assinada na sexta-feira, dia 31, e a negociação ainda depende da aprovação do CAD. É aqui que tem um pequeno desacerto nas informações. O Lauro Jardim está dizendo que o negócio foi assinado agora no dia 31 de janeiro. Porém, o Tudo Rádio informa que a assinatura do contrato se deu hoje pela manhã. Hoje, dia 3 de fevereiro, dia que nós estamos gravando esse vídeo. Mas, de qualquer forma, apenas quem tiver acesso ao contrato vai ter a certeza de quando é que ele foi assinado. Mas o que importa é que já está confirmado, então, a venda da Transamérica para o Grupo Camargo de Comunicação. Resta saber qual vai ser o destino do Grupo Camargo às emissoras da Transamérica. Então, não sei, já tem aí a Alfa, que é uma emissora que já tem uma rede própria, que tem uma rede de emissoras espalhadas aí pelo país, a 89 também, que é a Rádio Rock, também uma emissora que também tem algumas afiliadas. A Rádio Disney é uma emissora mais local aqui em São Paulo, não teve um projeto de afiliação, então vamos ver qual vai ser o tipo de projeto que eles vão dedicar à Transamérica. Será que ela vai continuar com o esporte? Será que o futebol vai continuar o carro-chefe? Será que vamos ter uma rádio 100% esportiva? Vamos continuar acompanhando para a gente saber o que o futuro reserva aí à Transamérica FM. E é justamente aqui onde a gente chega. O Flávio Rico agora também, mais uma vez, ele chega aqui e já publica. A venda da Rádio Transamérica é consumada e tem Rubens Menin por trás. A coluna dele apurou que toda essa negociação pode ter por trás também a presença e o apoio do empresário Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil. Vale lembrar que a CNN já ocupou um espaço da Transamérica, repetindo, entre os anos de 2020, 2021, um espaço matinal na programação da Rádio Transamérica, mais ou menos um conteúdo específico para a rádio, embora tivesse muita coisa da televisão, mas com a marca da CNN. E aqui eu quero ler a nota do Flávio Rico, que ela tem bastante informação, e eu quero também comentar alguns pontos com vocês. Há muito tempo, né, o Rubens Menin manifestou o desejo de ampliar as suas atividades no campo das comunicações. Ele é o atual dono da Rádio Itatiaia, e ele manifestou esse interesse, e também há um interesse da CNN em cada vez mais ampliar as suas atividades no campo esportivo. Cabe destacar que João Camargo, um dos adquirentes da Transamérica, é presidente do conselho da CNN Brasil. E ele destaca aqui também, né, que a CNN brasileira foi durante muito tempo parceira da Transamérica em uma programação jornalística. Então, temos aí este grande ponto de interrogação que nós temos aí a partir de agora. E aí, será que os irmãos Camargo estão comprando a Transamérica por si mesmos, ou será que eles seriam peças de ferro, que não há nenhum problema nisso, do Rubens Menin? Será que, de repente, houve essa parceria para que o Rubens Menin colocasse em prática os seus desejos de ampliar os seus tentáculos na comunicação? Então, são todas perguntas que a gente vai tentar responder a partir de agora, observando os fatos, correndo atrás da informação. Mas, de qualquer forma, a Transamérica, como a gente conhece hoje,
passa por uma transformação. Transamérica, que, como eu falei, ela foi iniciada em 1976 com uma emissora no Recife, depois as outras concessões foram estreando. A Transamérica era uma emissora até, de certa forma, padronizada, pré-gravada até 1985, quando ela mudou radicalmente a sua programação, passou a disputar o segmento jovem, e em 1989, 1990, ela acabou se transformando em líder de audiência, ocupou o ranking, pelo menos aqui em São Paulo, durante muitos anos, e depois acabou abrindo espaço para as transmissões esportivas do Éder Luiz, isso no ano de 1999. Coincidência ou não, foi a partir deste momento em que a Transamérica parou de brigar na liderança da audiência, pelo menos aqui em São Paulo. Vale destacar também que houve um outro fenômeno, que foi o avanço das emissoras populares, Band FM, a Top FM também, que no começo desse século era bastante forte, a Nativa, enfim. Então, Transamérica acabou meio que passando a ocupar as posições intermediárias da tabela de audiência, mas assim, o que sustentava a emissora era o futebol, com as transmissões do Éder Luiz. Em 2018 e 2019, a emissora então teve uma nova virada, e ela passou então a ocupar o segmento adulto. Manteve as transmissões esportivas, mas ela passou a tocar um playlist mais adulto, tentando aí brigar por um segmento que hoje está bastante representado nas primeiras posições de audiência, com a própria Alfa FM, que está brigando aí nas primeiras colocações de audiência com a Band FM. Claro, os segmentos são diferentes. Então, aqui nós temos então um ponto final desta fase da Transamérica. Resta saber o que vai ser dela aqui no futuro, e é o que nós vamos acompanhar. Da minha parte é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.